estamos aqui online para todo o mundo. Todos que têm internet em suas casas podem acessar essa live. Seja bem-vinda, Ângela, está se conectando conosco. Vamos dar mais um minutinho aí, enquanto o nosso irmão vai dedilhando aqui uma canção. Nós vamos aquietando o nosso coração. Vamos aquietando o nosso coração para estarmos preparados, né? Dar o nosso coração preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Pega uma água. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Queria que vocês estivessem abrindo as Bíblias comigo. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Livro de Provérbios. Provérbios capítulo número 30. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro que a gente deve ler todos os dias. E Provérbios ele tem 31 capítulos, né? É um capítulo por dia. Nós temos 31 dias no mês. Alguns meses tem 30. Mas nós temos 31 capítulos de Provérbios. É um capítulo por dia para nós lermos. E o Provérbios traz ensinamentos muito práticos, né? E olha o que fala aqui no capítulo 30 do livro de Provérbios, no versículo 5. Acharam aí? A palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Então, essa é a orientação desse versículo de Provérbios. Que a palavra de Deus ela é comprovadamente pura. Que ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Eu queria te desafiar nessa noite, meu irmão, a estar com os teus ouvidos atentos, com o teu coração aberto, para ouvir aquilo que vai ser dito aqui nessa noite, para ouvir a palavra de Deus, para receber de Deus a instrução para a sua vida, para a sua semana, a orientação de Deus para fazer com que a sua vida ela se alinhe com aquilo que diz nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que nós somos falhos, somos pecadores, temos as nossas limitações, mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E essa noite é uma oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia para podermos estar recebendo da parte dele a orientação para as nossas vidas, a orientação para nós estarmos utilizando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos relacionamentos que nós temos, relacionamento com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. A palavra de Deus ela é comprovadamente pura. E eu queria estar orando nessa noite, antes de nós estarmos orando ao Senhor, colocando esse tempo na presença dele, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos comigo e estivesse agora elevando o seu pensamento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti essa hora, Senhor, que nós temos de live, essa hora que nós estamos aqui para cultuar o Seu nome. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa mente, pedindo que o Senhor esteja tomando posse das nossas vidas. Que a Tua palavra venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. O Senhor sabe a maneira de falar com cada um de nós. O Senhor sabe a maneira que nós conseguimos entender a Tua voz.
E Pai, em nome de Jesus, traz às nossas vidas a instrução, traz às nossas vidas a correção, traz às nossas vidas a direção, Pai, porque nós queremos estar, Senhor Jesus, tendo uma vida alinhada àquilo que diz na Sua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos ensina, Deus, a termos uma vida que agrade ao Teu coração e uma vida que, acima de tudo, demonstre que o Senhor habita em nós, uma vida que possa mudar outras vidas, uma vida que venha influenciar outras vidas, uma vida que venha a mostrar para as outras pessoas que mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à dor, à angústia, mesmo em meio a derrotas, mesmo em meio a situações que fogem do nosso controle, ainda há uma esperança, e que essa esperança é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, receba agora a nossa adoração, o nosso louvor, aquilo que sai do nosso coração através dessa canção. Em nome de Jesus. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. De toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele tem nos dado a vitória. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor. O louvor é arma de guerra. O louvor, ele rompe barreira, ele quebra cadeias. Então, o louvor sempre cabe muito bem a todos os nós. Cada um de nós, é muito bom nós começarmos a reunião desta noite, o nosso culto, ao nosso Deus, louvando a Ele. E pela graça dele, mais uma vez, nós estamos juntos, reunidos, né? Um grupo aqui conosco, presencial, e você que está nos assistindo através desta live. E eu não sou psicólogo, mas nós estamos nesses dias estudando as nossas emoções. Por quê? Porque Paulo, quando ele escreve a segunda carta à igreja em Corinto, eu já disse isso, ele estava tremendamente preocupado com a infantilidade daquela igreja. Era uma igreja muito infantil, uma igreja que não havia crescido espiritualmente, né? E no capítulo 6, no verso 10, ele fala que a razão da infantilidade, da falta de crescimento daquela igreja, estava justamente ligado a afetos, a emoções que limitavam o crescimento deles. Então nós estamos estudando as nossas emoções. Por quê? Porque quando nós aprendemos e entendemos a maneira como nós funcionamos e de onde vem, de onde surgem as nossas emoções, fica mais fácil a gente poder trabalhar, equilibrar, regular essas emoções. Por quê? Porque essas emoções, elas acabam comprometendo o nosso crescimento espiritual. O nosso processo de obediência ao Senhor, ele fica comprometido, né? Quando os nossos pensamentos, quando nós pensamos e sentimos de maneira errada. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente. Eu penso, eu sinto e então eu faço. A alma humana, ela é composta pelos pensamentos, pela emoção e pela vontade. E pensamentos ruins geram emoções ruins que comprometem tanto o nosso crescimento espiritual quanto a nossa obediência ao Senhor. Então nós aprendemos que eu sinto o que eu penso. Então a origem de toda a emoção está no nosso pensamento. Por quê? Porque Deus, ele nos criou relacionais, e a não aceitação é a fonte, é a origem de toda desordem emocional, de todo problema emocional.
Então nós começamos, em função disso, como eu acabei de falar, eu não sou psicólogo, mas nós estamos estudando as nossas emoções. E a primeira emoção que nós já vimos que aparece nas Escrituras, eu só quero relembrar, né, é importante a repetição, porque nos ajuda a guardar, a fixar. A primeira emoção que aparece nas Escrituras é o medo. E o pensamento que gera o medo é justamente o pensamento de solidão, é a ausência do Pai. Por quê? Porque a primeira vez que aparece esta emoção, medo, ela aparece lá em Gênesis capítulo 3, verso 10. Foi justamente quando o nosso pai Adão pecou, desobedecendo o mandamento de Deus. E quando Adão pecou, comendo da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Deus se afastou, né? Se afastou, e esta não aceitação de Deus, dele, produziu nele o medo. Então, se o medo, ele vem de um pensamento de solidão, da ausência do Pai, nós aprendemos que o antídoto para o medo é justamente a presença do Pai. Então, quando nós nos vemos sozinhos, em alguma situação ou circunstância contrária, e pensamos que nós estamos sozinhos, o medo entra. Agora, se nós colocarmos o Pai e o amor de Deus, do nosso Deus e Pai, naquela situação, o medo sai. Fica muito claro a ilustração de um filho pequeno que acorda durante a noite, assustado, com medo, e vem para o quarto dos pais. Quando o pai aceita o filho ali e o acolhe, 2, 3 minutos depois o filho está dormindo tranquilamente. Então, a presença do Pai tira o medo. Então, essa primeira emoção, nós aprendemos da onde ela vem e como nós regulamos esta emoção. O antídoto para o medo está na presença do Pai. A segunda emoção que nós estudamos no domingo passado fala sobre a irritação. E também a primeira vez que aparece a ira nas Escrituras está no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim vai, depois de alguns dias, ele vai oferecer uma oferta para o Senhor, né? Ele era um agricultor, ele foi e ofereceu do fruto da terra, mas fruto do seu trabalho, do seu esforço, enquanto que Abel, seu irmão, ofereceu para Deus das gorduras, das primícias das suas ovelhas. Abel era pastor de ovelhas. E Deus não se agradou da oferta de Caim. E a não aceitação por parte de Deus da oferta de Caim gerou em Caim um pensamento de insatisfação. Então a irritação, a ira, se toda emoção vem de um pensamento, né? Qual o pensamento que dá origem à ira, à irritação? Há vários, mas eu queria relembrar pelo menos 2. Pensamento de insatisfação, quando eu me sinto insatisfeito, não correspondido em uma determinada circunstância, vem a irritação. Outro pensamento que produz irritação é a injustiça, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Se a ira e a irritação veio pela insatisfação,
o antídoto está em nós aprendermos a estar satisfeito. Então é o que Paulo fala em Filipenses 4:11. Então o antídoto, Paulo ele declara assim: eu aprendi a estar contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância. Então, o antídoto para a insatisfação está na satisfação. Aprender a estar satisfeito, independente da circunstância. E diante do pensamento da injustiça, o antídoto também está na palavra, né? Por quê? Porque Tiago 1:20, né? Ele fala justamente, né, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do antídoto da palavra de Deus. Nós precisamos entender que em Cristo, nele há toda a suficiência, e nós, aprendendo a origem de cada uma destas emoções ruins, né, nós possamos trabalhar com a palavra de Deus e em Cristo regular estas emoções. Então, né, com base nisto, né, nós vamos ver hoje e estudar a terceira emoção, que é justamente, né, a ansiedade. Ansiedade. Eu já trabalhei esse tema alguns meses atrás, mesmo porque nós estamos vivendo já por um longo período este processo de pandemia, um processo de isolamento, um processo de incertezas, né? E isto acaba gerando preocupação e ansiedade em nós. E a ansiedade em si, ela não é pecado, né? Ela é uma emoção natural, né? Mas nós precisamos entender que se nós não regularmos a ansiedade, ela pode se tornar um pecado. Por isso, eu quero convidar vocês a abrir o texto de Mateus, no capítulo de número 6. Eu quero ler o verso 25. Mateus 6, 25. Quero convidar você a abrir as escrituras ou seu aplicativo no celular, né? E nós vamos entender esta terceira emoção. Palavras de Jesus, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber e pelo que haveis de vestir. Então, a ansiedade, ela vem justamente quando nós nos preocupamos, né, com os cuidados desta vida, mas fazemos isto de uma maneira excessiva, né? A ansiedade, como eu disse, não é pecado, mas andar ansioso, estar ansioso, isto fala de uma constância, e aí sim isto se torna um pecado. Então, Jesus, ele está falando, né? Não andeis ansiosos com as questões desta vida, com que às vezes de comer, beber e vestir, né? E é algo que muitas vezes vem ao nosso coração, vem ao seu coração, né? Diante de todas estas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? E então, nós precisamos entender que a ansiedade, basicamente, ela é pensamento. É pensar de maneira excessiva com as coisas desta vida, né? Eu queria que você viesse para mim, viesse agora para o verso 34.
Jesus ele continua dizendo assim, na realidade ele repete, não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã. Nós sabemos na Escritura que quando há uma repetição, é um indicativo de urgência. Então, a preocupação de Jesus, ele está falando, olha, não andem ansiosos pelas questões desta vida, né? Nós precisamos aprender a regular esta emoção, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela vem, e a ansiedade é um pensamento. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação com o futuro, com as coisas, né, do amanhã, o que vai ser, né, da minha vida, da nossa vida diante de tantas circunstâncias. Mas Jesus ele está repetindo e ele diz assim, não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, com o amanhã. Planejar o futuro é pecado? Não, não é, não é. Mas você pensar o futuro com inquietação no seu coração, com medo, isso acaba produzindo ansiedade e é pecado. Então, Jesus está falando para que nós não devemos ficar ansiosos com o dia do amanhã. E por que ele está dizendo isso? Ele continua dizendo assim, porque o amanhã cuidará de si mesmo. O que significa isso? Nós temos aqui uma promessa de Deus, que Deus vai cuidar do amanhã, que Ele vai cuidar do amanhã, que Ele vai cuidar de cada um de nós. E Ele ainda diz assim, basta a cada dia o seu mal. O que Jesus está querendo nos ensinar? Que nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Basta a cada dia o seu mal. Jesus está falando assim, olha, viva um dia de cada vez. Por quê? Porque o mal deste dia, nós temos a capacidade de suportar, mesmo porque nós temos a garantia dele de que ele vai estar conosco, né? Hebreus 13:15, né? Jesus ele declara, fala, eu nunca vou abandonar vocês, eu nunca vou deixar vocês. No final, no capítulo 28 de Mateus, ele faz a mesma promessa, eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que neste mesmo capítulo de número 6 de Mateus, alguns versículos antes, quando os discípulos vêm e pedem para Jesus ensiná-los a orar, e ele ensina a oração do Senhor, que muitos chamam da oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está nos ensinando a orar, né, pela provisão diária, de cada dia. Ele não está falando que nós precisamos orar ou ficar ansioso, né, pelo dia de amanhã, pela semana que vem, pelo mês que vem, pelo ano que vem. Não. Né? Mas ele está prometendo que ele vai cuidar de nós no dia de amanhã. Então, basta cada dia o seu mal. Viva, aprenda a viver
um dia de cada vez. É isto que o Senhor graciosamente está nos ensinando. Então, qual pensamento que produz a ansiedade? Pensar no futuro. E este tipo de pensamento trazer inquietação. Então, quando ele fala, né, não se preocupe, não fique ansioso, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ele está nos prometendo e nos garantindo. Então, não adianta eu me preocupar, e o amanhã pode ser, né, a semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser o ano que vem, como pode ser amanhã. Ele está falando, não fique preocupado e ansioso nem com o amanhã. Por quê? Porque nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, né? Então, o que fazer diante de uma circunstância como essa, né? O que eu faço de maneira prática? Eu preciso ver se o mal que eu estou vivendo é daquele dia. Esse mal é de hoje, é para ser vivido hoje, amém. Deus vai me ajudar, Deus vai me capacitar. Agora não é, então eu preciso dobrar o meu joelho, orar e pedir, Senhor, tira este pensamento de mim. Eu rejeito, eu repreendo este tipo de pensamento. Por quê? Né? Porque esta inquietação, o medo, a preocupação com o amanhã, isto é de procedência maligna. Maligna, né? Eu acabei assustando alguns irmãos alguns meses atrás, quando eu falava sobre estas questões, dizendo que o amanhã é do diabo. Mas é do diabo neste sentido, né? No sentido de nos inquietar, de nos preocupar. Nós temos uma promessa de Deus. Deus está deixando muito claro, né, que o mal daquele dia, Ele vai me ajudar a vencer. Ele vai estar comigo. E o amanhã, Ele também vai estar cuidando da mesma maneira, né? Quando nós, depois do verso 25 de Mateus 6, se nós continuarmos a sequência, Jesus ele fala, olha para as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros. E é interessante por quê? Porque Jesus ele não está condenando semear e colher, muito pelo contrário. Agora, o ajuntar, nós vemos aqui uma outra questão, né? Um outro tipo de pensamento que gera ansiedade. Não só pensar no amanhã com o coração inquieto e preocupado, né? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de versículos da palavra de Deus que falem, que declarem do cuidado do nosso Deus e Pai com as nossas vidas. Então, diante de pensamentos, né, com relação ao nosso futuro, nós já vimos uma promessa muito clara de Deus que o amanhã Ele vai cuidar de nós. Ele cuida de nós hoje, vai cuidar a cada dia. Então, não traz nenhum benefício para nós a preocupação com amanhã, com semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem. E é natural em nós, é natural este tipo de emoção. E esta emoção, ela é limitante, ela impede o nosso crescimento espiritual. Mas esse não é o único
né, pensamento. Quando eu olho para esse verso 26, quando Jesus está dizendo, olhem para as aves dos céus que não semeiam, não colhem e nem ajuntam nos celeiros, mas o Pai Celestial cuida de cada uma delas, não vai cuidar de vocês. Este ajuntar, isto fala de uma prática nossa, de um pensamento que muitas vezes nos vem ligado ao desempenho. Desempenho. Quando nós exigimos demais de nós mesmos e dos outros. Esta preocupação com o desempenho, ela gera ansiedade. E nós precisamos tomar muito cuidado com isto, né? Quanto mais desempenho nós jogamos na nossa mente, mais sobrecarregada ficam as nossas emoções. E aí, isto vai refletir na nossa vontade. E com a mente sobrecarregada, né, com a exigência de desempenho, e as nossas emoções sobrecarregadas, pelo menos duas coisas podem acontecer. A primeira delas é que esta sobrecarga de pensamento e esta sobrecarga emocional ela pode tanto nos levar a um isolamento, buscando um lugar de segurança, como ela também pode somatizar no nosso corpo. Aí vem as gastrites, as úlceras, vem a insônia, vem a fibrilação muscular, né? Eu não sei se vocês já sentiram, de repente, alguns músculos pulsando no nosso corpo, às vezes no rosto, né? Começa a tremer a coisa e a gente não sabe nem a razão. Está aqui a razão. Uma sobrecarga, né, de desempenho nos nossos pensamentos, uma sobrecarga emocional, né, que vai me levar ou a me isolar buscando um lugar seguro, ou eu vou somatizar no meu corpo e vai se manifestar em forma de enfermidades, as conhecidas doenças psicossomáticas, né, que vêm da psique, que vem da mente, né? E acaba refletindo no nosso corpo. Então nós precisamos aprender, como eu disse, né, a regular, a equilibrar o nosso emocional, estas emoções, no caso a ansiedade, esta preocupação excessiva com coisas subjetivas, com o dia de amanhã, com o futuro, com coisas que na grande maioria das vezes nem vai acontecer. Né? Então, pensamentos, né? Pensamentos com o futuro, com o dia de amanhã, ou, né, com o nosso desempenho. Exigir demais de si mesmo ou de outras pessoas. Como agir nesta situação? Como regular esta emoção? Como regular esta ansiedade? Qual o antídoto para isto? Eu queria que você abrisse comigo Filipenses. Eu quero ser bastante prático. Paulo, nesse capítulo de número 4, ele está justamente
trabalhando esta questão emocional, a questão dos nossos pensamentos. E ele diz no verso de número 4, alegrai-vos sempre. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? Este termo alegrai-vos, né, no original, chara, fala compartilhar da alegria de alguém. Então, é compartilhar da alegria de quem? Do Senhor. E Senhor aqui também, o sentido desta palavra no original é kurios, aquele a quem tudo pertence. Então, um antídoto, um remédio para a ansiedade é se alegrar em Deus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez, a repetição, né, um indicativo de urgência. Se você tem se sentido, estado ansioso, né, se alegre em Deus. O antídoto está em se alegrar em Deus. Se alegrar no Senhor, aquele que detém tudo. Nele, em Cristo, nós temos toda a provisão e toda a suficiência. Em Cristo, sempre em Cristo. Nele nós encontramos toda a suficiência. Então, se alegre em Deus. É o primeiro antídoto que Paulo nos dá através desta carta, né? E ele continua dizendo, seja a vossa moderação notória a todos. Ele está falando o quê? De ser moderado, equilibrado, regulado. Então, a maneira de nós regularmos esta emoção é justamente se alegrar em Deus. E ele continua, seja moderado, seja a vossa moderação conhecida de todos. Verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Um segundo antídoto, joelho no chão, oração. Você tem vivido momentos, dias de ansiedade, preocupações? Coloque isto diante do Senhor. E ele faz uma ressalva, com ações de graça. Gratidão é um antídoto para a ansiedade. Gratidão é um antídoto para a ansiedade. E ele continua dizendo assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus, sempre nele. E quanto mais, ele está encerrando esta carta, ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisto pensais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar os meus pensamentos. É a renovação, né, da nossa mente, de Romanos 12:2. Então, se o pensamento que me leva à ansiedade, né, tá na preocupação com o futuro, tá com um desempenho, eu preciso
trabalhar estes pensamentos, eu preciso trocar isto, eu preciso deletar estes pensamentos da minha mente. E como é que eu faço isto? Enchendo a minha mente com o que é verdadeiro, com o que é puro, com o que é agradável, com o que é louvor. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha a sua mente com as promessas de Deus. Então, o antídoto está em trabalhar os pensamentos através da palavra de Deus, renovando a nossa mente, a sua mente, com a palavra de Deus. Nós sabemos que a mente humana, ela é como um computador, e vão sendo inseridos uma série de programas que, na verdade, causam danos. Essas emoções, elas limitam o nosso crescimento, elas comprometem, a nossa obediência ao Senhor. Por quê? E muitas vezes nós queremos resolver o problema sem tratar a causa. Por isso que nós estamos estudando as emoções. Porque quando eu entendo que o medo vem de um pensamento de solidão e de ausência do Pai, eu entendo que o antídoto está na presença do Pai, está no amor de Deus. 1 de João 4,8. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o perfeito amor, que é o amor de Deus, quando entra, o medo sai. Entendendo que a ira, a irritação, outra emoção que causa dano e que limita o nosso crescimento espiritual, eu trato o quê? Eu trato o pensamento que gera esta emoção. Tudo que eu penso, eu sinto. Então toda emoção, ela começa com um pensamento. Então eu mudo a minha maneira de pensar através da palavra de Deus, e eu sou curado. Eu aprendo a regular aquela emoção. Então, se a irritação e a ira vêm por um pensamento de insatisfação, eu aprendo a estar satisfeito. Então o antídoto está na própria palavra. E a ansiedade, se ela vem de pensar no futuro com inquietação, eu preciso entender que Deus, Ele me orienta que eu não preciso me preocupar com amanhã, porque Ele cuida do dia de amanhã. E então, entendendo de onde vem, eu posso regular e trabalhar. Então, se é preocupação com amanhã, e eu sei que eu não preciso me preocupar, porque eu tenho a promessa de Deus, que Ele cuida de mim hoje, e Ele vai cuidar amanhã, eu posso descansar em Deus. 1 de Pedro 5,7, Pedro declara assim: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de cada um de nós. E aí então nós podemos descansar em Deus, descansar no Senhor. Mateus 11:28, Jesus ele diz: você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. Vinde a mim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, esta terceira emoção, ansiedade, nós entendemos de onde ela vem e aprendemos hoje como regular ela. Então, nós vamos continuar estudando, pelo menos durante mais algumas semanas, mais algumas emoções, pelo menos as principais, para que nós possamos crescer e avançar nas coisas de Deus. Não vamos mais ser limitados por estas emoções. Eu quero orar pelos que estão aqui comigo e pela sua vida. Pai, em nome de Jesus,
como Paulo nos orienta, nós precisamos aprender que muitas vezes pensamentos e emoções ruins são impedimento para o nosso crescimento espiritual. Pensar e sentir de maneira errada compromete a nossa obediência ao Senhor. Então, Espírito Santo, pelo teu poder, vem ajudar cada um dos meus irmãos a entender todas estas emoções e trabalhar através da palavra, entendendo, tendo muito claro na nossa mente que todas as questões emocionais, elas estão ligadas à aceitação. Então, nós precisamos entender e ter muito claro que nós já fomos aceitos por Deus em Cristo. Nosso Pai Celestial, Ele nos aceitou através do sacrifício, pelo sangue derramado naquela cruz. Ele não nos cobra nada, Ele não exige mais nada de nós. Nós somos completamente aceitos por Deus em Cristo. Então, que nós possamos descansar nesta promessa e nessas verdades, em nome de Jesus. Você tenha uma semana de vitória. Continue conosco. Domingo que vem nós vamos estar estudando mais outra emoção que é limitante no nosso crescimento espiritual. Compartilhe, né? Quero desafiar você a dar um like, a compartilhar, a convidar pessoas para estar também ouvindo esta palavra, aprendendo com relação às emoções, e que nós possamos crescer e avançar nas coisas de Deus. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.